especial nesta noite. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos aqui com o nosso coração voltado a Ti, Senhor. Nosso pensamento, todo o nosso ser. E estamos aqui, Senhor, adorando ao Senhor na beleza da Sua santidade. Estamos aqui porque cremos que aqui o Senhor encontra conosco. Só estamos aqui não para cumprir horário, não para marcar um ponto. Nós estamos aqui porque necessitamos de Ti, Senhor. Precisamos ser alimentados com a Sua palavra. Precisamos ser aperfeiçoados. Precisamos que o Senhor cada dia nos prepare, faça de nós melhores cristãos, para servir ao Senhor, para sermos, meu Deus, cristãos verdadeiros e genuínos, para servi-lo, meu Deus. Olhe para cada coração nesta hora, cada irmão, cada irmã, cada um dos que estão aqui, Senhor. O Senhor sabe de cada necessidade. Se o Senhor mandar uma palavra, é suficiente para nós. Assim cria o centurião, aquele centurião romano que estava nos representando, que era um gentil. Ele disse: eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize uma palavra somente e o meu criado será curado. Uma palavra é suficiente para nós esta noite, para resolver o nosso problema, para curar nossas enfermidades, para salvar as almas, para encher do Espírito Santo. Eu creio muito nisto, Senhor. Portanto, me entrego a Ti como um vaso, que o homem saia da frente e o Senhor possa utilizar conforme o seu querer e a sua vontade. E nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios. Todos acharam Provérbios 31, versículo 10 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e atarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova
e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Vocês sabem que isso fala de tecer, né? Abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as mãos. São qualificações desta mulher virtuosa. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria. Ela é trabalhadora, né? De linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Vê que o marido reflete também uma mulher, né? Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cinta aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia do futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também o seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e louve-na nas portas as suas obras. Que coisa, né? Tremenda, né? Maravilhosa. Que o Senhor possa abençoar, acrescentar em nossos corações a sua palavra. Podemos sentar, meus irmãos? Vamos falar sobre esta figura tão importante na nossa vida, né? Vocês, meninos, amam a mãe de vocês? Sim? Então vocês estão bem. Você, William, ama a sua mãe? Que bom. Que legal. Estão chegando ali os meninos, né? Estão vindo. Muito bem. Qual é o maior legado que uma mãe pode deixar para um filho? Não é uma casa, não é um terreno, não são bens. Quando um pai ou uma mãe deixa bens para os filhos, só faz eles brigarem. Conheço filhos que o pai ainda nem morreu, eles já estão brigando. Por que nós somos assim? Mombrana diz na mensagem Perguntas e Respostas, por isso que nós amamos a mensagem de um profeta, porque quando você ouve profeta, você vai ver o que é que o profeta diz, o que é que ele nos ensina. E um profeta ensina para nós coisas boas. Perguntas e Respostas, número 14, parágrafo 210. O profeta começa a dizer assim: para onde você iria? O que você faria? Diga-me, o que faria se você não fosse um cristão? Diga-me o que eu faria nesta manhã se eu não fosse um cristão. O que eu poderia fazer? E nesse dia sua mãe estava deitada no hospital, já nas últimas, quase morrendo. E ele está pregando. Diz: o que eu poderia fazer nesta manhã e minha mãe deitada ali no hospital, naquela condição, inconsciente, como ela está deitada ali. E no meu coração eu poderia me colocar aqui de pé no púlpito e pregar, e seguir em frente da maneira que faço, parecendo que eu não presto muita atenção a isto, porque eu sei que minha mãe está salva. Veem, eu sei que ela está salva.
Eu sei em quem tenho crido. Eu estou persuadido de que Ele é capaz de guardar aquilo que encomendei a Ele naquele dia. O que mamãe faria agora? Talvez ela tivesse boas intenções por toda a sua vida, que algum dia ela seria uma cristã. Mas como poderia estar ela agora, quando ela está inconsciente, deitada ali? Como poderia ela se tornar uma cristã agora? O que os seus filhos fariam? Outro dia, quando a colocamos e tiramos dali para lhe dar glicose, esta é a única coisa que ela tem em seu corpo, a glicose. Ela não pode engolir, ela está paralítica. E ela disse, isto eu quero que você saiba, Billy. E ela falou sobre mim e Delores ali de pé, e sobre seus filhos e coisas, e uns 2 irmãos meus que bebem. E eu disse, bem, eles quebram o seu coração quando eles fazem isso. E ela disse, mas Billy, isso tudo está sob o controle para uma mãe. Ela disse, mas eu estou salva, e eu estou pronta para partir. E eu disse, mamãe, a senhora podia ter nos deixado uma casa que fosse de Jeffersonville até Utica, um palácio. A senhora poderia ter nos deixado 10 milhões de dólares para alvoroçarmos e brigarmos depois que a senhora partisse. Isso é tudo que aconteceria. Mas, mamãe, a senhora nos deixou o maior tesouro que qualquer pessoa poderia deixar, a segurança de que nos veremos outra vez naquela terra além do rio. Isto é correto. Você concorda comigo que esse é o maior tesouro que uma mãe pode deixar para um filho? O que adianta ser rico, deixar milhões no banco e propriedades ou propriedade para eles ficarem brigando depois de se matando por isto e no fim isso não traz salvação para ninguém? Mas o exemplo de uma mãe, o exemplo espiritual de uma mãe pode fazer diferença na vida de um filho. De manhã eu citei, irmão Marcos estava pregando, e eu citei que tinha um menino, mais ou menos, de quase como um Abimael, assim. Quantos anos tu tem, Abimael? 15? Era como o Abimael. Timóteo era como mais ou menos o Abimael. Paulo estava pregando, olhou para aquele menino. Quando ele olha para aquele menino sentado na audiência, pelo discernimento, ele viu fé no coração daquele menino. Uma fé. E Paulo disse assim, esta fé que em ti eu estou vendo, ele escreve na Epístola a Timóteo, não é outra coisa senão que habitou na tua avó Lloyd. Da tua avó Lloyd passou para a tua mãe Eunice, e da tua mãe Eunice passou para você. E Paulo chamou Timóteo para o ministério e ele se tornou um pastor. Por que Timóteo se torna um pastor? Porque sua mãe passou fé para ele de ser um cristão para servir a Deus. Mas as mães de hoje, elas pecam. Porque em vez de elas estarem preparando seus filhos para serem um cristão, elas estão muitas vezes... Eu não vou brigar com as mães, não. Mas eu estou falando lá de fora. Elas estão amaldiçoando seus filhos, em vez de abençoá-los. Elas estão chamando seus filhos de demônios. Não é assim que muitos pais chamam? Fica bravo, nervoso e tasca ali no filho, seu demônio. Aí querem que ele seja uma bênção amanhã. Se as palavras têm poder, palavras saem dos nossos lábios e fazem efeito na vida de pessoas. Nós temos que ter cuidado com o que dizemos. Eu falei de manhã que Jacó foi abençoar os seus filhos. Por que o judeu se preocupava com isso? Antes de morrer, reunia todos eles e abençoava um por um, colocava as mãos. E o que ele dizia era aquilo que acontecia na vida do menino. O pai dizia, e Deus pegava aquelas palavras. Isso é tão sério que quando os meninos, filhos de Jacó, nasceram, as mães, quando estavam dando à luz, ela dava o nome da criança conforme a inspiração. E o nome que era dado
era o estabelecimento deles na terra prometida. Isso é o nosso profeta que nos ensina. Por isso que nomes não são dados de qualquer maneira. Até nome para escolher para filho tem que saber escolher. Porque nome influencia na vida daquele menino. Por que Jacó só sabia enganar? Porque o nome dele era Jacó, e Jacó significa enganador, era só o que ele sabia fazer. Enganava todo mundo, ludibriava, trapaceava. Ele fazia porque aquilo estava no seu nome embutido. Por isso que Deus chega e tem que trocar o nome dele, de Jacó para Israel. Se a partir de hoje, quando ele encontrou com Deus no Val de Jaboque, não serás mais Jacó, chega, pare de estar enganando, seu nome agora será Príncipe, Israel, e o nome dele se tornou o nome de uma nação, que a bênção de Deus perpetua para nações. Nós cristãos, eu estou falando de cristãos, filhos de Deus, nós somos o objeto da bênção de Deus que Deus deu para o nosso pai Abraão lá atrás. Mesmo que nós não sejamos judeus, mas por causa de Cristo, que está em nós, nós nos tornamos co-herdeiros das bênçãos de Abraão, e você pode desfrutar dessas bênçãos hoje. Você crê assim? Amém? Na mensagem O Sinal, aquela que veio de Jeffersonville, parágrafos 15, o profeta chama as mães de pregadoras. Por isso que essa mensagem tem um centro, né? Diz assim: você sabe, quando eu vejo pequeninos assim, isso sempre me faz lembrar de quando eu era um garotinho. E agora o velho ditado é, você sabe, eles pisam no seu pé agora e mais tarde no seu coração. Mas eu creio que não é assim quando os dedicamos ao Senhor. Está falando de criança. Às vezes os filhos, quando é pequeno pisa no pé, né? Mas quando cresce, pisa no coração da mãe. Mas ele diz, não é assim quando os dedicamos ao Senhor. Amém? Temos uma responsabilidade aqui. E Deus colocou isso na sua mão. Ele fez de você um pregador. Eu sempre falei de mulheres pregadoras, vocês sabem. Mas cada mãe é uma pregadora. Aqui está a congregação dela. Quando ele diz aqui está, ele aponta para a criança. Aqui está a congregação dela, vejam, para criar estes pequeninos corretamente, enquanto o papai está trabalhando. E você tem uma responsabilidade. Amém, mães? Deus abençoe a ambos. Vocês têm uma pequenina família muito bonita. Ele está falando quando ele vai apresentar um filhinho. Quem é que ensina em casa? É a mãe ou o pai? Nós aprendemos nesta mensagem que quem ensina é a mãe. Não é a professora da escola, não é a professora da creche. Não é a televisão, quando ele está em casa, está pererecando por aí. Vamos ligar a televisão para ele ficar quieto. Aquilo está sendo o professor dele. Os desenhinhos que hoje são terríveis. Não dá mais para confiar nos desenhos de hoje. Dá para confiar nos desenhos de hoje? Está tudo pernicioso. Tudo tem um pingo de alguma coisa. Tem uma semente ali naqueles desenhos de homossexualismo, está tudo embutido ali de espíritos, bruxaria, espírito de rebeldia. Pode olhar muitas vezes que o seu filho chega da creche e ver se ele não chega diferente certos dias. Sim? Vocês estão quietos, né? Mas vocês sabem que é verdade. Então, não é a professora, a ensinadora, é você, irmã. E se você falhar, você vai responder diante de Deus. Tá bom. Então, ela é uma pregadora para a sua pequenina congregação em casa.
Qual é o exemplo que o profeta nos dá de uma mãe que fazia culto doméstico com seus filhos? Como é o nome dela? Eu não acredito que vocês não sabem. Qual é a mãe que fazia culto doméstico com seus 17 filhos? Susana Wesley. Sabe quantos filhos ela tinha? 17. Não tinha computador, não tinha WhatsApp, é por isso que ela conseguia, porque ela não tinha WhatsApp. Ela não tinha máquina de lavar, que era só apertar o botão, não tinha micro-ondas, não tinha máquina de lavar, que é só apertar o botão, era tudo lavado na mão, no rio, fogão a lenha, passar, não sei nem se passava roupa naquele tempo, não sei se a ferro, não sei como é que era. Eu sei que o profeta disse que todos os dias ela tinha 1 hora, pelo menos, de culto doméstico com seus 17 filhos. E tem gente que não consegue fazer com... Amém? Como é que ela conseguia? Não sei. Quando chegar lá no céu, eu pergunto para ela, como é que a senhora conseguia, irmã Susana? Mas ela conseguia. E pastor, mas isso tem efeito? Claro que tem. De lá saiu o mensageiro para a era de Filadélfia, o Wesley. Está ali o nome dele nas eras da igreja. De lá saiu Carlos, um dos maiores compositores de hinos evangélicos. Saiu de dentro daquela família, saiu daqueles cultos domésticos ali. Então vale a pena. Você está fazendo culto doméstico em casa? Você não sabe o amanhã, se tiver, seu pequeno filho não pode ser um pastor? Não seria uma alegria para você ver seu filho num púlpito com um pastor pregando essa palavra? Sendo um evangelista, um diácono na igreja, um músico? Qual é a mãe que não vai se alegrar com isso? Então você tem que plantar a semente. Ou você quer ver ele um desviado lá fora e você chorando, e ele desviado da igreja? Ninguém quer ver isto. Mas tem que plantar. Não é assim? Abraham Lincoln, mensagem, a influência de um homem sobre o outro. Ele disse, tudo que eu tenho para agradecer nesta vida, se hoje eu sou um presidente, se hoje eu sou um homem de bem, é uma mãe que eu tive, Pia, que me ensinou a amar a Deus. Então mães influenciam? Claro que sim. Elas influenciam. Agora, vamos falando de coisas boas. O que é que uma mulher é? Uma boa esposa. O profeta diz na mensagem, a história da minha vida, quando ele está contando, parágrafo 89, ele diz assim, agora, uma boa mulher é uma joia na coroa de um homem. Esse é o meu profeta. Esse é o teu profeta. Ela deve ser honrada. Por isso que eu amo esta mensagem, porque ela ensina maridos a honrarem sua esposa. Essa mensagem está nos pondo em ordem. Ela está mudando homens sem vergonha e está fazendo eles de homens corretos, sinceros e fiéis. Se você é um cristão desta mensagem, de fato. Vocês estão gostando disso, né, irmãs? Minha mãe é uma mulher, minha esposa é. Elas são adoráveis. E eu tenho milhares de irmãs em Cristo que eu respeito muito. Mas, se elas puderem respeitar a forma que Deus as fez, uma maternidade e uma verdadeira rainha, olha como o profeta chama as nossas irmãs de rainhas. Uma verdadeira rainha, isso está bem. Ela é uma das melhores coisas que Deus poderia dar para um homem. Vocês concordam, marido? Que a melhor coisa que Deus pode dar para você é uma esposa boa? Deixa eu olhar aqui. O Júnior está assim. Concorda, Júnior, com isso? Tá bom, tá certo. Veja. Uma das melhores coisas que Deus poderia dar para um homem foi uma esposa. Além da salvação, uma esposa é a melhor coisa, se ela for uma boa esposa, lógico. Mas se não for, agora vem o outro lado.
Mas se não for, Salomão diz em Provérbios, uma ruim ou uma que não é boa é água no sangue dele. Isso é correto. É a pior coisa que poderia acontecer. Assim, uma boa mulher. Se você tiver uma boa esposa, irmão, você deve respeitá-la com a mais alta consideração. Opa, gostei, os irmãos estão gostando. Isso é correto. Você deve fazer isto. Uma verdadeira mulher. E filhos, agora é para os filhos. E filhos. Se vocês tiverem uma verdadeira mãe que fica em casa e procura cuidar de vocês, mantendo sua roupa limpa, mandando vocês à escola, ensinando vocês sobre Jesus, vocês devem honrar essa dócil mãe com tudo que estiver em vocês. Os filhos podem dizer amém? Tá fraco esse amém de filho. Meu Deus. Vocês devem respeitar essa mulher, sim, senhor, porque ela é uma verdadeira mãe. Quantos amam a sua mãe? Você ama ela de verdade? Mas o profeta contou a história de uma, que eu não considero que isso aqui é filha. Na mensagem, um super sinal. Vocês querem ouvir? Poucos anos atrás tinha uma certa moça que foi para a universidade. Aqui é o problema muitas vezes, quando elas entram na universidade. Eu vou para a universidade. Eu vou fazer curso superior. Tem que ter estrutura para isso. Senão fica igual essa aqui. E com muitas amigas suas ali, ela se tornou muito espertinha dos velhos ensinamentos da sua terra que ela obteve da mãe no lar do interior. E certo dia ela decidiu, uns 2 anos mais tarde, visitar a sua mãe outra vez. A universidade era em outro lugar, numa terra distante. 2 anos depois ela veio visitar sua mãe. E ela lhe escreveu um telegrama e lhe disse que ela chegaria em tal trem para encontrar-se com ela na estação. Contudo, ela trouxe uma coleguinha espertinha também consigo. Por isso que cuidado com as alianças, com as amizades. E ela havia se tornado uma espertinha ela mesma. E ela trouxe outra consigo, uma daquelas sofisticadas dos dias modernos, que sabem de tudo. Uma adolescente que se julga a tal. E quando ela chegou na estação, quando ela começou a sair do trem, ela olhou e ali estava sua mãe, fazendo tudo para vê-la, para enxergá-la, para ver onde a sua filha estava. E quando a menina que estava com ela viu, aquela mãe, com a sua face toda cheia de cicatrizes, era a mãe dela, suas mãos todas queimadas, e ela tinha uma aparência terrível, velha, e se via horrível. E a menina que estava com a pequena Maria disse para ela: eu gostaria de saber quem é aquela velha coisa de aparência lamentável. A coleguinha disse. E a menina estava com vergonha da sua mãe. Ela disse: eu não sei quem ela é. E sua mãe, quando ela viu sua filha, correu até ela, se lançou em os seus braços ao redor dela e começou a beijá-la. E ela a empurrou. E disse: eu não lhe conheço. Você se enganou de pessoa. Porque ela não queria estar afiliada com tal pessoa que alguém riria e zombaria dela. Aconteceu de haver um homem, um condutor do trem ali perto, e ele estava só observando. Ele conhecia quem era aquela menina e quem era aquela mãe. Ele agarrou aquela mocinha pelo ombro e lhe disse: que vergonha, sua miserável. Eu lembro muito bem do que aconteceu. Aí, quando ele gritou, as pessoas se reuniram para ver o que ele ia dizer.
As pessoas se reuniram para ouvir o que havia acontecido. Ele segurou a moça assim e disse: esta mocinha, quando ela não tinha nem 6 meses de idade, ela estava em seu bercinho, nos quartos em cima, e sua preciosa mãe era a mulher mais linda que eu já vi. E disse: a casa pegou fogo enquanto sua mãe estendia as roupas lá no quintal. E todos os vizinhos correram gritando. Eles tinham visto aquilo e a mãe não tinha notado aquilo. Foi no lado da varanda da casa e as labaredas haviam tomado conta e subiam para o ar. E disse: eles não puderam segurar aquela mãe que estava fora de si. O seu bebê estava lá em cima. E disse: todos gritavam: você não pode ir e penetrar no meio dessa chama. Mas ela agarrou o lençol que estava em sua mão, que estava pendurado lá no varal. E através das chamas ela foi, subiu as escadas, não pensando em seu próprio perigo. Então, quando ela chegou ali, ela sabia que não podia enrolar o lençol em si mesma para voltar. Mas para salvar a beleza da sua filha, que a seguiria, ela enrolou o nenê no lençol e correu através da chama com a sua face e mãos e braços descobertos. E aquilo queimou a carne do seu corpo e contraiu o rosto até os ossos e a desfigurou, queimou o seu cabelo. Tudo até chegar aos ossos de seu dedo. Diz: ela ficou feia para que você pudesse ficar bonita. Ela foi privada da sua beleza. Ela foi privada de tudo que ela tinha para poder salvar você. E então você fica aí envergonhada de sua preciosa mãe. E o profeta diz: irmão, quando eu vejo o Deus do céu negligenciar seu trono, sua beleza, não havia beleza nele, não havia formosura nele. Quando ele se tornou e veio para esta terra, ele veio nascer sobre os estercos, enrolado em faixa. Para quê? Se tornou feio, para que hoje eu e você pudéssemos ser bonitos e salvar a nossa alma. Que coisa, né? Eu creio que a gente não se envergonha da nossa mãe. Você nunca vai se envergonhar da sua mãe. Não importa quem ela seja, nós temos que amá-la do jeito como ela é. Não é assim? Não é assim? Eu gosto de ver filhos que cuidam de suas mães, que ligam para suas mães. São filhos que sabem reconhecer. Não importa quem ela seja. Não importa. Você está plantando uma semente para o que vem depois. Porque se você não planta bem, você vai colher ruim também. Se você não dá o devido valor, você não vai ter valor também. Nesse mundo, tudo é isso. É questão de plantar e colher. Hoje eu estava falando com a minha mãe à tarde, liguei para ela. E ela conversando comigo. Eu digo: mãe, me abençoe mais uma vez. Eu te abençoo, meu filho. Eu quero lhe dizer para a senhora que eu estou tão feliz e grato por tudo que a senhora me ensinou, todo o exemplo que a senhora me deu, das orações que a senhora fez por mim. Hoje eu sou um ministro, eu vou ter um culto esta noite com as mães, mas eu quero lhe agradecer por tudo que a senhora passou para mim. Tem efeito, meus irmãos. Isto é uma coisa tremenda e maravilhosa. Você concorda com isso? Agora, mães são mães dedicadas. Por exemplo, a Sunamita tinha um filho, só um, e o menino morreu. Qual foi a atitude dela? Sair correndo lá, gritando pela rua? Tentando ligar para o SAMU? Não. Qual foi a atitude de Sunamita? Ela lembrou: quem profetizou para mim que eu teria um filho foi o profeta. Foi o homem de Deus. Ele foi responsável para esse menino estar aqui em casa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ao encontro dele. Deixou o menino lá na cama. Disse: toma conta dele aí, está morto. E eu vou achar o homem de Deus. Não foi assim? E ela vai. O marido disse: mas não é lua nova, nós não sabemos onde ele está. Não importa, eu vou achar onde ele está. E ela achou mesmo. Mulher, quando quer, ela acha.
E o profeta Eliseu até se estranhou e disse para o moço dele, olha, está vindo aquela sunamita. E eu sei que ela está em problema, mas Deus não me mostrou o que é. Mas quando ela chega, o profeta diz, vai tudo bem contigo? Ela disse, vai tudo bem. Tudo bem com o menino morto? Se fosse outra, já chegava descabelada. Não, chegou tranquila, vai tudo bem. Aquele vai tudo bem já estava dizendo que tudo ia ficar bem mesmo. Porque agora ela estava no lugar certo, onde o homem de Deus estava, o profeta. Por isso que é bom ter profeta, gente. E tudo vocês sabem como aconteceu. O profeta veio, tá, tudo bem, vamos resolver o problema. Orou pelo menino, o menino ressuscitou e devolveu para a mulher. Isso são atitudes de mães. Que tal, irmã? É assim que tem que ser. Não se apavorar, não gritar, não descabelar, não brigar com o marido quando ele chega. Não. Eu estou falando de mulheres virtuosas de Provérbios 31. Uma mulher com uma palavra para o marido, ela encoraja ele. Ele pode chegar tudo esgolepado em casa. Mas se ela disser assim, nós estamos... Mas se ela disser assim, olha, meu irmão, vai dar tudo certo, Deus está conosco, acabou o problema. A palavra dela encoraja ele, levanta ele, põe ele lá em cima, ele vira um leão. Funciona, eu estou falando porque eu sou homem, eu sei disso. Mas se a gente chega já esgolepado e ela já chega com um caminhão de problema, porque não sei o quê. Essas ainda precisam aprender muito ainda para ser a mulher virtuosa. Para reverter as coisas. Eu sempre digo, a mulher ela tem uma capacidade tremenda porque o lar, ele gira em torno dela, pode olhar. É ela que está, o princípio de Deus para ela. Ou ela edifica ou ela joga embaixo. Não é o homem, é a mulher. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola com a mão mesma derruba. É vocês, irmãs. Vocês têm essa capacidade tremenda que Deus deu para vocês. Amém? E eu vou encerrar, mas eu vou contar a história de uma mulher que talvez vocês não conheçam. Ela está na Bíblia, em Juízes capítulo 4. O nome dela é Jael. Repita aí, Jael. Jael era uma mulher. Ela não aparece quase na Bíblia, mas ela era mulher de um homem chamado Éber, que era do povo, os queneus. Esse Éber era parente de Moisés. Ele era meio que cunhado de Moisés. Era cunhado, porque era daquele povo, da onde saiu a mulher de Moisés. Foi do meio dos queneus, que eles eram misturados com os midianitas, por isso que confunde muitas vezes na Bíblia, chamando um queneu de midianita, porque eles viviam, um vivendo junto com o outro no mesmo lugar. Houve um problema em Israel, porque Israel fez o que era mal, e eu quero te dizer uma coisa, já que estamos falando de mãe, de família, eu disse assim, e você tem que entender uma coisa, que pecado atrai cativeiro. Nunca vi pecado atrair coisa boa. Jael passou um período difícil. No período dos juízes, eles pecavam, Deus entregava eles na mão de um povo para eles ficarem escravos, cativos, sofrendo. E quando, olha, eu digo uma coisa, quando Deus resolve agir, ele... Olha, se a cintada do pai dói, imagine a de Deus. É duro quando Deus resolve agir. É melhor você não experimentar, não. Não deixe ele corrigir você por um pecado. Você entende? Entregava e eles ficavam geralmente cativos 20 anos e a servidão era dura. Lembra de Gideão? Nem comida tinha. Porque quando eram os midianitas, eles plantavam, e quando era a hora de colher, que estavam, vamos comer. Os midianitas chegavam, colhiam tudo e levavam embora. E Jael ficava com fome. Quem fazia isso? Era Deus. Por causa de quê? De pecado. Jael pecou e Deus os entregou na mão de Jabim, rei de Canaã. Juízes capítulo 4. Nós só estamos conversando hoje sobre coisas boas da Bíblia.
E você vai aprendendo certas coisas. Juízes capítulo 4, versículo 1. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Eude, que tinha sido aquele canhoto que se tornou um juiz, venceu o rei Eglon, aquele barrigudo. E vendo-os o Senhor e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Ragoim. Só até aí. Você entendeu? Pecaram, Deus entregou. Só que nesse tempo tinha uma profetisa em Israel. Isso está no versículo 4 do capítulo 4. Diz assim: e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Versículo 5. E ela habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Ela não era uma pregadora, ela não era uma pastora, ela era uma profetisa e juíza. Entendeu bem? É isso que a Bíblia diz. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Para os visitantes saberem que não existe pastora na Bíblia. Não existe na Bíblia. Os homens fazem, as igrejas fazem, mas na Bíblia não. Elas podem ser pastoras, elas podem pregar como um anjo, mas elas não têm autorização bíblica para isso. Bíblica não. Todos nós sabemos disso, né? Isso é Bíblia. Então elas estão fora do lugar delas, não é isso. Débora era o quê? Isso. Profetiza e juíza. E todas as questões de Israel, eles subiam lá para consultar ela. E a palavra do Senhor estava com ela, porque era uma profetisa. Amém? Tanto é que no versículo 6 ela manda chamar Baraque, que era um filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulão? Por que Débora fez isso? Porque no versículo 3 do mesmo capítulo, a Bíblia diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos ele oprimia os filhos de Israel violentamente. Então a coisa não era fácil. Então o que eu quero dizer para você, se o pecado atrai problemas, o clamor atrai livramento. O clamor atrai vitória. Você tem que saber que na Bíblia é assim. Você tem problema? Tenho problema. Eu estou tentando resolver, não consigo, já tentei, eu já corri para cá, já corri para ali. Então pega aí, te ajoelha e clama ao Senhor. Pode ser a coisa mais difícil que seja, Deus tem o livramento certo para você. O clamor atrai vitória. Clame ao Senhor. Jeremias 33, versículo 3, é um versículo que eu gosto muito, está na Bíblia, e que nós precisamos saber este versículo de cor. Jeremias 33, versículo 3. Se você quer falar comigo esse versículo, vamos lá. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isso é Deus dizendo para nós. Então no clamor tem resposta? Israel clamou: Senhor, 20 anos nós estamos sofrendo, já não dá mais. Aí Deus usa quem? Um profeta. Como a Débora era profetisa, Deus disse: chama Baraque. Veja que ela não saiu na frente do povo como pastora, ela chamou Baraque. E disse: Baraque, eu tenho uma palavra do Senhor para nós. Reúne o povo no Monte Tabor. Chegou a hora da vitória, Baraque. Glória a Deus. E Deus dizendo no versículo 7 do capítulo 4 ainda de Juízes: vai e reúne 10.000 homens do filho de Jota de Zabulon. E ele dizia: eu atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera.
Eu estou lendo o versículo 7 do capítulo 4 de Juízes. Eu atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e eu darei eles na tua mão. Oh, meu Deus! Quando Deus começa a fazer assim, dizer, eu vou dar na tua mão, a gente vira um leão, né? Quando Deus diz assim, pode ir, meu filho, eu estou contigo, vai que eu vou abrir a porta. Você pode ir tranquilo que ele vai abrir a porta. Pode estar tudo fechado. Mas por quem Deus estava falando? Por um profeta. Por isso que, irmão, existe tanta certeza nisto. O absoluto para nós é a mensagem da hora. É a palavra e a mensagem da hora. Você descansa nisso, porque aquilo que o profeta pregou é a verdade. E quando você põe em prática, dá certo, não falha. Então não se meta a inventar coisa, a achar coisa da sua cabeça. Isso dá problema. Nós temos que entender quando a palavra de Deus vem através dos seus profetas. Deus disse que ia atrair. Olha só a atitude de Baraque no versículo 8. Não tire daí, deixa aí. Então lhe disse Baraque, para quem? Para Débora, se fores comigo, eu irei. Porém, se não fores comigo, eu não irei. Eu acho uma profundidade tão grande nisto. O Baraque era o homem, era o capitão, mas ele disse para a profetisa, você precisa ir comigo. Lembra de Davi? Para onde Davi ia, ele levava o profeta consigo. Pode olhar a história de Davi. Sempre você vai ver Davi numa batalha, mas o profeta do lado. Quando chegou perante os filisteus eram terríveis. Meu Deus, para fazer guerra que nem eles, para ganhar deles era difícil. Mas Davi disse assim, profeta, consulta o Senhor se ele vai me dar. Aí o profeta consultava o Senhor e disse, Davi, pode ir, tu vais vencer. Davi ia, não dava outra. Contra eles, peleja, mas era muita gente, não deu para vencer todo mundo. Vai, derruba um monte. Aí ele volta, não deu para vencer todo mundo. Aí reuniu o povo de novo aqui, e os filisteus se reúnem lá de novo para vir de novo. Aí Davi podia dizer assim, o Senhor já disse que me deu, eu vou de novo. Não, olha a prudência. Hoje foi pregado sobre isso de manhã, prudência. Aí ele disse assim, eu vou consultar o profeta de novo. E agora? A primeira vez eu fui e deu certo. E agora eu vou de novo? Mas Deus não já tinha dito para ir? Ele podia dizer, agora eu vou de novo. Não, aí agora o profeta disse, agora tu não vai. Olha só a sutileza. Você tem que entender que Deus tem princípios. Por isso que nós temos que estar sempre consultando a mensagem, sempre lendo. Porque na segunda vez o profeta disse, não, agora tu não vai, tu fica aqui escondido com o povo e deixa eles virem. Tu te esconde atrás da penha, atrás da rocha, fica escondido. E fica atento, quando tu ouvires um tropel por cima da copa das árvores, tu vai ouvir um barulho. Por cima da copa das árvores, barulho de cavalo. Tu sai porque é o Senhor com seu exército que vem para te ajudar. Aí tu vai vencer o resto. Oh! Vale a pena ou não vale? Estar ao lado de um profeta? Baraque sabia disso, por isso que ele disse para Débora, se tu fores comigo eu vou, mas se tu não for, eu não tenho coragem de ir. E a Débora foi. É segurança para nós? Agora, olha só. Aqui que o versículo 9, põe aí. E ela disse, por isso que tem que ter profeta. Certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas. Pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. Era Deus falando através de um profeta. Não é tu que vai conseguir a honra, mas é uma mulher. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. E foram lá, pelejaram. Cícera saiu com seu exército, com seus carros de ferro, com seus cavaleiros. Eu vou acabar com esses judeus, com esses israelitas. Mas perdeu a guerra,
porque o Senhor estava ali. É bom quando o Senhor está conosco. Essa é a grande diferença, irmão. Eu vou te dizer uma coisa esta noite, aprende. Você é igualzinho os outros lá de fora. Igualzinho. Quem olhar para eles vai ver você tudo igual. A única diferença é Deus em nosso meio. Você já viu isso? Você vai para um lugar, tem qualquer problema, você vai no hospital. Quantas vezes eu já fiz oração por irmãos que vai ao hospital? Esse irmão, pode ir que Deus vai te ajudar. Chega lá, parece que Deus prepara tudo. Prepara a enfermeira, prepara o médico certo, prepara tudo que sai, tudo uma beleza. Quantos já comprovaram isso aqui? A diferença é Deus no nosso meio, é Ele que faz isso. Você pode glorificar a Deus por isso? E se Ele não tivesse? Aí é problema. Olha só como é. Hoje eu estava com o meu carro, saí daqui da escola dominical, parece que o meu carro está com problema, deve ter algum problema, o pneu que está murchando. Aí eu fui lá no posto. Parei em frente ao calibrador. Quando eu paro em frente ao calibrador, eu calibro o pneu do meu carro. Quando eu entro, não funciona. Nem dá sinal de nada. Mas ligou tudo, normal. Minha nova experiência com carro automático, não tinha. Quando eu pego o câmbio, está assim, ó, tudo mole. Digo, meu Deus, deve ter dado problema nesse câmbio. Fala, sabe o que? Tudo mole assim. Ó. Quando é mecânico, a gente empurra. Nem para empurrar do lugar, para sair da frente do calibrador podia. Aí eu olha só. Sentei, saí da escola dominical. A gente tem que ter paciência. Senhor, o Senhor não vai me dar, não vai permitir esse prejuízo para mim. Se tem problema nesse câmbio, eu não entendo disso, Senhor. Mas eu preciso ir para casa, almoçar, eu vou descansar. E como é que eu vou fazer, Senhor? Aqui eu não posso deixar esse carro. Liguei para o meu filho. Davi, vem aqui, meu filho, me buscar, que eu estou com um carro que não pega. Aí ele chegou lá com o irmão Marcos. O que é que deu, pai? Não sei, meu filho, esse câmbio está... Aí ele sentou lá e começou, ih, pai, isso aqui tem um problema, eu acho que é sério, isso aqui não funciona, não dá nem para sair do lugar, não. Aí eu estou sentado aqui do lado dele. Aí para um jipe do lado, um jipe, não sei, desse jipe. E o rapaz sai, aí eu estou falando assim, esse câmbio aí tá eu até falei assim, tá desregulado aí, não tem nada, não funciona. Aí ele ouviu o quê? Não funciona? Ele disse, eu já sei o que é. Eu já sei o que é. É lá na frente. Abre o capô para mim. Abriu. Tem um cabo que sai, liga lá, aquilo gasta, aquilo sai. Quer ver como é? Aí ele foi lá e disse, mas aqui eu não tenho nem minha ferramenta. Ele mesmo já foi metendo a mão, tirou o filtro de ar lá e disse, tá vendo, tá solto ali. Foi lá e colocou e disse, eu tenho até uma cintazinha lá no meu carro que eu estava até lá e disse, isso aqui não tem servidão para nada. Mas agora foi para ti. Ele foi lá, amarrou e disse, pode ir que está pronto. Aí ele disse assim, se tu fosse lá no mecânico, ele ia arriar ele ia descer esse câmbio e dizer que foi problema no câmbio. Com certeza ele ia tomar o teu dinheiro. E eu disse, quanto é? Ele disse, me dá aí para tomar um refrigerante. Aí dele ficou faceiro demais. Eu não vi. É um anjo que Deus mandou. A diferença entre nós e o lá de fora é Deus no nosso meio. Gente, são coisas que acontecem. Amém? Olha o irmão Joelson lá ajudando a nossa irmã lá em cima, ajudando uma irmã com outro irmão, não sei quem era que estava com ele, fazendo o telhado lá. Foi, irmão Joelson. Aí a chuva cai lá em Itajaí. Aí lagou. Ali tem que correr, que a água vem. Quando o irmão Joelson correu, já era tarde. Não foi, irmão Joelson? Saiu pela rua lá com a água, já, acho que chegando quase já, não sei onde. Entrando quase no carro. E aí? Deu problema? Deu problema? A água entrou lá e deu pá, e entrou pelo escapamento. Vocês sabem que quando entra a água é prejuízo na certa. Mas a diferença é Deus. Senhor, levantou a mão, Senhor, eu não posso ter prejuízo com o meu carro.
O senhor está vendo, parou aqui, não tem nem como sair, Senhor. Mas eu preciso ir para casa. Arruma esse carro para mim. E foi embora. Nunca mais parou, não tem problema. A diferença é Deus em nosso meio. Tem crise, estão mandando gente embora, não tem serviço. Você vai morrer de fome? Não vai, porque a diferença é Deus em nosso meio. E eu ainda estou com uma ideia. Quando Deus me dá uma inspiração, eu gosto de fazer. Eu não gosto de fazer coisas sem inspiração. Mas algo está impulsionando em mim vários dias. Eu até disse para alguém, eu estou numa coisa comigo que eu estou querendo desafiar. Eu quero desafiar. Eu vou desafiar essa igreja para eles investirem na obra de Deus e Deus vai abrir portas aqui que não vai fechar mais. Pode não ter para outro, mas para você vai ter. Porque temos que mostrar a diferença de Deus em nosso meio. Se Deus levantou um homem, um irmãozinho novo na igreja, o pastor Estevão queria comprar o terreno deles, estava com a carta de crédito, não deu certo, mas o irmão chegou, pode deixar, pastor, eu vou dar isso aí. Eu dou a carta de crédito para o senhor, não quero a carta de crédito, eu estou dando para a igreja, eu senti desejo no meu coração, isso já está queimando faz tempo, nem precisou fazer nada. Ora, irmãos, o que é isso? É assim que a gente cresce, é assim que a gente expulsa espíritos errados, é assim que a gente põe para fora espírito de usura, é aqui que a gente põe para fora espíritos de mesquinharia, é assim que a gente põe para fora qualquer coisa que esteja trancando a nossa vida, é assim que a gente põe para fora, é investindo em Deus. Eu já disse, eu não quero nada para mim, eu não estou buscando nada, eu estou investindo o que eu posso, vocês sabem que eu dei o exemplo para isto, então eu estou fazendo a minha parte, e estou faceiro com isto. Porque eu tenho certeza da minha vitória completa, eu já sou um vitorioso. E quero que você seja também. Tem irmãos daqui que Deus já fez coisas tremendas com eles. Com essa questão de trabalho. Estavam numa situação difícil e ouvindo, Senhor, como é que esse irmão vai ter saída? Como é que esse irmão vai ter saída, Senhor? Eu não vejo saída para ele. Eu não vejo, mas Deus viu. Mudou o quadro, hoje eles estão dando glória a Deus. Porque Deus é fiel em suas promessas para com seus filhos. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ser desafiados para com Deus. Senhor, eu quero fazer para ti. Eu creio muito no que o profeta diz. Deus não fica devendo nada para ninguém. Você já viu um Deus que não paga as suas dívidas? Você faz para Ele, irmão. Ele sabe te recompensar. Amém? Você está fazendo para Ele. Nós estamos querendo construir um lugar que seja o melhor que a gente possa para Deus. Eu disse para vocês, será que Deus não quer nos dar? Claro que Ele quer. Isso é uma coisa natural. É para a igreja mesmo, é para vocês. Amém? O Senhor já tem dado para mim as minhas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu termino com isto aqui. É bom estar com o profeta do nosso lado. Vencer a batalha. Cícera começou a perder, seu exército começou a ser derrotado. E quando Cícera viu os homens caindo, que ele viu que tinha perdido a batalha, ele pula do carro dele e foge a pé. Foge a pé, desesperado, para salvar a sua vida. Para onde ele corre? Para a casa de Éber, porque existia... Não tinha briga, não tinha litígio, não tinha confronto entre os habitantes onde Éber morava e o rei Jabim. E Cícera corre para lá para se refugiar. Quando ele chega lá, a irmã Jael sai na porta e disse para ele, capitão, entre aqui na minha casa. Se esconda aí dentro. E ele entra para se refugiar. E ele cansado, exausto, porque um capitão, imagine uma guerra como era desgastante. Ele entra na casa dela e ele diz assim, você tem água para tomar? Ela disse, não, mas eu tenho leite. E abriu um odre de leite fresquinho e deu para ele, ele toma. Glu, 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 glu. E ele disse, eu vou dormir, porque eu estou cansado, mas fica aí na porta.
Se alguém chegar e perguntar por mim, diga que eu não estou aqui. Como ele estava cansado, ele pega num sono profundo. E quando ele está num sono profundo, a irmã Jael vai lá e olha. Está dormindo. Ela vai e pega uma estaca da tenda bem afiada. Eu estou citando o que a Bíblia diz. Ela vem com aquela estaca e pega o martelo. Ele estava... E ela vai bem na fronte dele e dá-lhe uma martelada que atravessa de um lado para o outro. Que coisa feia, pastor. Estou contando isso, tem gente que fez... Eu estou contando o que a Bíblia diz, gente. Você acha que isso está na Bíblia por acaso? Não está. E ele ficou morto no chão, com a estaca atravessada na fronte. E ela sai lá fora. Daqui a pouco chega o Baraque, procurando Cícera. Ela disse, você está procurando o seu inimigo, Baraque? Sim, venha ver onde ele está. Olha aí. Aí você diz assim, mas o que é isso? Eu estou contando, irmão, o que uma mulher é capaz de fazer para defender. O que você vai fazer quando você vê o inimigo entrando na sua casa e tomando o seu filho? O que você vai fazer de ver o inimigo entrando em casa e tentando assediar os seus filhos para coisa ruim? Você vai ficar inerte? Vai ficar sem ação? Não. Você tem que ser uma Jael para defender. Quem estava ali era o inimigo. Isso ela deu um leitinho para ele dormir. Sim, mas ela estava pronta para defender o seu povo e a sua casa. A verdadeira mãe defende o seu lar. Não entrega os seus filhos na mão do inimigo para deixar ele fazer o que ele quer. E você fica lá de braços cruzados, e o inimigo trabalhando e agindo, e você não vai fazer nada? Não, você tem que se levantar e defender. Sim ou não? Não é assim que tem que ser feito? Você diz, mas não importa o que seja, meu irmão, preste bem atenção. A própria Débora fez um cântico quando ela viu a vitória completa, porque quando o comandante já estava morto, o Jabim também foi pego, foi exterminado aquele povo, e a vitória foi para o povo de Deus. Saíram do cativeiro, deixaram, Israel descansou 40 anos, nós precisamos ver o nosso lar descansado, nós queremos o descanso para a nossa casa, o descanso para a vida dos nossos filhos, mas você tem que tomar a atitude de posicionamento, pegar uma estaca, botar o inimigo para correr, vencer o inimigo, defender o seu lar, a sua casa. Amém? Veja, capítulo 5, versículo 24 de Juízes. A Débora, no seu cântico, fala assim: bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Heber, o queneu, bendita seja entre as mulheres na tenda. Porque tomou a atitude certa. Eu quero dizer uma coisa, encerrando para você. Se você é uma que está defendendo o seu lar, bendita é você, entre todas as outras que não cuidam da sua casa. Eu quero ver mulheres aqui que sejam como Jael. Defenda o seu lar, defenda a sua casa. Não apoie coisa errada. Não seja aquela mãe bobona que apoia, o filho está fazendo coisa errada e está apoiando. Isso não é amor, coisa nenhuma. Com uma mãe que apoia um filho que está fazendo coisa errada é porque ela não ama ele. Isso não é amor. Não, o que é errado, o que é certo é certo. O que você tem que ir, não está dando conta, vá com Deus, clame ao Senhor. Nós já vimos que o clamor resolve os problemas, responde, dá a vitória. Quantos já viram aqui resposta de clamor na sua casa, na sua vida e na sua família? Quantos estão aqui que já viram? Então experimente isso na sua vida. Amém? Vamos ser uma Jael em nome de Jesus?
para a glória do nome do Senhor. Se fores comigo, eu irei. Deus está contigo. Que o Senhor possa nos ajudar. Amém? Vamos dar valor a esta mulher. Vamos honrar a nossa mãe. Cadê os músicos? Agora nós vamos que as crianças venham para complementar esta mensagem. Elas têm uma homenagem. Jovens também, juntos. Uma homenagem para as suas mães. Enquanto isso, você baixa a sua cabeça. Senhor, nos dê condições. Ajude estas mães que estão aqui a tomar um exemplo bíblico para defendermos a nossa casa com a ajuda do Senhor e com a ajuda do profeta que temos. Seguindo os conselhos da Tua palavra, poderemos defender a nossa casa. Queremos que o Senhor esteja conosco nesta luta, que todo dia é uma batalha. O diabo sempre tenta contra a nossa casa, o nosso lar. Ele sempre quer trazer problemas. Mas o Senhor é a defesa da família. Se existe uma coisa que o Senhor preza, é a família, é o lar, é a casa. E o bem maior que temos é a nossa família. Não tem coisa melhor do que a família. Nós podemos ter amigos, amizades, mas nunca é como a família. O filho pródigo se enganou. Ele achava que os amigos eram melhor do que a companhia do seu pai. Mas ele viu que o mundo é ilusão. Quando acabou o seu dinheiro, acabou os amigos. E ele teve que voltar, mesmo tudo estrupiado como ele estava. Mas o pai o aceitou, o abraçou, porque existem laços que não podem ser quebrados. O bem que nós temos é a família. Nós aprendemos que as bênçãos dos filhos estão embutidas nos pais. Nós possamos dar valor a isto. Senhor, ajude estas famílias aqui. Ajude os lares. Ajude estas mães. Nós queremos colocar cada família em Tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Quer dizer carinho, mãe. Quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver. E porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe. Eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe. Você é tudo de bom, mãe.
quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita.